Olá a todos, bem-vindos. Nós nos encontramos em mais uma semana do nosso projeto e depois de termos passado por um Rosh Hashanah, eu tenho certeza que muito significativo, de muito crescimento, de muita introspecção, nós nos encaminhamos para o dia mais importante do ano, o dia de Yom Kippur. Nesse vídeo a gente não vai falar de Yom Kippur, a gente vai falar nisso num outro vídeo, porque nós iremos falar sobre o próximo Shabbat que nós iremos passar. O próximo Shabbat Abba Aleinu Letová, que vai vir para a gente, Bezrat Hashem, só com coisas boas. Esse próximo Shabbat nós vamos ler a Parashat Ha'azinu. Uma Parashá que na realidade é uma shirá, é uma canção que Moshe Rabbeinu fala diante de Am Israel no último momento da sua vida. E esse Shabbat, ele também é chamado de Shabbat Shuvah ou Shabbat Tshuvah, porque ele está dentro dos 10 dias de Tshuvah, dos Aseret Yemei Tshuvah, e ele tem uma força que Chachamim escrevem que esse Shabbat a gente tem como consertar muitas coisas não muito corretas que nós fizemos nos Shabbatot do ano de 5.780. Então aproveita. E a gente aqui quer trazer uma mensagem curta, mas uma mensagem muito verdadeira para esse nosso momento. Moshe Rabbeinu começa falando um dos segredos que a gente tem da vida, que é Ha'azinu. Le'azin. Le'azin a gente traduz como ouvir, escutar. Moshe Rabbeinu, ele está agora diante dos céus e da terra, e ele escolhe os céus e a terra porque eles são algo que vão estar para sempre, e ele fala Ha'azinu Hashamayim va'adabera vetishma ha'aretz imeifi. Ou seja, ouve os céus, eu vou falar, e ouça a terra o que a minha boca vai proferir. E aqui Moshe Rabbeinu começa falando lições muito importantes. Ele, de alguma maneira, ele traz, de uma forma geral, o que se passou no passado de Am Israel, o presente de Am Israel e o futuro de Am Israel. Por quê? Porque Moshe fala o seguinte, pessoal, eu vou ler em português para a gente não ter muito tempo em hebraico. Ele fala assim: goteja minha doutrina como a chuva, caia como o orvalho o meu discurso. Ele pede para que essa canção ela caia como um orvalho, que ela se espalhe, que Am Israel possa não só escutar, mas também que eles ouçam as palavras de Moshe, que eles vão internalizar as palavras de Moshe para levar aquele legado que ele está deixando nesse momento para a vida toda. E ele fala como o vento da chuva sobre a grama e como as gotas da chuva sobre a erva. E ele fala, quando eu mencionar o nome de Deus, dê a grandeza para o nosso Deus. E aí ele diz, ainda que ele seja forte, as suas obras são perfeitas. Ele vem meio que apresentar para a gente não esquecer de quem é Deus. Atzur tamim paolo kichol derachav mishpat, ou seja, as obras de Hashem são perfeitas. Para de tentar entender, para de tentar a todo momento achar que você está acima da inteligência divina, que ela é perfeita, que ela é única e que ela é inatingível por cada um de nós que somos seres humanos limitados. Porque todos os seus caminhos são justiça. Deus fiel e sem iniquidade. Justo e reto ele é. Então ele começa a falar, olha, no passado vocês vão passar por momentos que vocês vão se perguntar, será que Deus é justo? Será que isso que está acontecendo é correto? Por quê? Tanta coisa vocês vão se perguntar, saibam, e esse é o versículo 4 do capítulo 32. Isso é Deus. Ele é reto. Ele é fiel. Os caminhos são feitos com justiça e as obras de Deus são perfeitas. Quem torna a criação imperfeita somos nós, seres humanos. E Moshe Rabbeinu fala o seguinte, quando nós pecamos e fazemos o mal a eles mesmos e não a Deus, o pecado, olha o que Moshe está falando, o pecado não é ruim para Deus. O pecado, ele tem a condição de cada vez mais afastar
o ser humano de Deus. Por isso que quando a gente fala que a gente faz tchuvá, e é essa mensagem que o Moshe está deixando, na verdade a gente se afasta, a tchuvá aproxima a gente de alguma maneira, mas a gente nunca pode achar que quando a gente faz um pecado, a gente está fazendo isso de alguma maneira para fazer mal a Deus. Tem pessoas que fazem isso para tentar renegar, mas no final das contas, pessoal, o mal, e isso de renegar é a si mesmo. As avonot, as averot, os pecados que a pessoa faz, só trazem coisas ruins a ele. Porque Deus vai continuar perfeito. Com o seu pecado, sem o seu pecado, com a sua mitzvah, sem a sua mitzvah, Deus ele continua perfeito. Então a gente tem que entender que as coisas negativas que Deus me livre, a gente acaba fazendo ao longo da nossa vida, elas são ruins para nós mesmos. E ele fala, e não a Deus, não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos, essa é a sua mancha. Eles são a geração deformada e torcida. Moshe Rabbeinu está falando que no passado de Am Israel vai acontecer isso. No presente de Am Israel acontece isso e no futuro também vai acontecer isso. Mas a gente lê esse legado, essa canção de despedida de Moshe e a gente meio que entra em depressão. A gente fala, Moshe, tá pegando pesado demais. É verdade que ele aprendeu de Yaakov Avinu que a repreensão ela tem que acontecer próximo ao momento da morte e etc. Isso tudo é verdade. Esse é o Sefer Dvarim todo, o último mês da vida de Moshe. Mas tá pesado, nós somos uma mancha. A gente fez... Só que no final, pessoal, Moshe Rabbeinu terminando a primeira parte dessa paraxá, ele fala para Deus, ele fala o seguinte, pessoal, é assim que você vai pagar a Deus. Povo insensato e não inteligente, ou seja, Deus te dá tudo. Deus, ele te dá vida, te dá família, te dá saúde, te dá brachot, te dá tranquilidade. É verdade que tem momentos que isso não acontece. Mas só a gente poder respirar, só a gente poder caminhar, enxergar, pegar alguma coisa, despertar todos os dias. Moshe Rabbeinu está falando, ele te dá tudo. Você vai ser insensato e não inteligente? Ele fala, Amnaval verlo chacham. A shigrá, a rotina do ser humano, a nossa rotina, leva muitas vezes a nós mesmos, como indivíduos e como povo, a agir dessa maneira. Moshe está falando, o grande problema de Am Israel não é errar. Errar, a gente vai errar. Somos seres humanos, vamos voltar. O erro afasta a gente e ele faz mal apenas a nós mesmos. O problema é quando a gente devolve toda a bondade de Deus, sendo pessoas insensatas e pessoas que não utilizam a sabedoria. Porque Moshe Rabbeinu fala o que, pessoal? Alo uavicha kanecha. Certamente é ele, o seu pai, que te remiu. O asra vayechonenecha. Ele te fez e ele te estabeleceu. Não é que agora Deus ele criou o ser humano e como muitas filosofias antigas disseram que ele criou o mundo e agora ele desistiu da humanidade e o mundo está no piloto automático. Não. Deus ele te fez e Deus ele te estabeleceu. Ele te deu condições, ele te deu meios para você viver. E é dessa maneira que você vai pagar para ele. E é dessa maneira que você vai falar obrigado a ele. Então Moshe está querendo dizer o seguinte, meus filhos, Am Israel, no final dessa paraxá, Deus vai me mandar subir no Har, e eu vou me despedir de vocês. Só que, por favor, o que eu quero deixar não é uma ideia de depressão, não é uma ideia que vocês são uma mancha, que vocês são ruins, Deus me livre. Moshe Rabbeinu jamais faria algo assim. Mas o que ele quer é que a gente nunca se esqueça de Hashem. Que a gente nunca se esqueça do nosso Avinu Malkeinu, do nosso Pai, do nosso Rei. E essa ideia
que a gente precisa entender dessa paraxá tão importante. Essa é a tchuvá, talvez, que a gente precisa fazer nesse Shabat. Ou seja, tchuvá sobre os nossos atos, mas tchuvá também sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso sentimento em relação a Deus. Época de corona, como você se relaciona com Deus? Reclamando o tempo inteiro que tem lockdown, reclamando o tempo inteiro que você está em casa cuidando dos seus filhos, reclamando o tempo inteiro que a Parnassá está difícil, e é óbvio que isso são preocupações que o ser humano tem que ter. Mas a pergunta é, quem te fez? De quem são as obras do mundo que são perfeitas? São suas ou é de Deus? Se nós sabemos que é de Deus, nós sabemos que no final das contas, apesar de que o processo está difícil, apesar de que a gente olha e a gente muitas vezes não vê esperança, mas isso é para algo positivo, porque isso vem de Deus, vem da fonte da bondade no mundo, que é a principal característica que Deus ele coloca no mundo. E é isso que a gente tem que aprender dele nesses dias. É exatamente essa é a nossa tchuvá em Shabbat Tchuvá. A nossa ligação, o nosso caminho para chegar mais uma vez a Yom Kippur, mas chegar de uma maneira diferente, chegar de uma outra forma. A gente não pode esquecer que durante muitos e muitos momentos da história do nosso povo, a gente se sentia muitas vezes não igual, porque não dá para comparar, mas a gente se sentia muitas vezes quase igual do que a gente se sente hoje. A gente pode falar da escravidão no Egito. Quem conseguia ver fim naquilo tudo? A Kadosh Baruch Hu manda Moshe para salvar eles. O que o Paró faz imediatamente? Aumenta o trabalho. Calma, não era para salvar a gente, tá tudo errado. Não, calma. Tá tudo sendo resolvido. Tá tudo trazendo capará para o mundo. O corona traz capará para o mundo, traz o perdão para o mundo. A gente está precisando tanto disso. É verdade que às vezes falta fôlego. É verdade que às vezes a gente se sente um pouco asfixiado e até onde isso vai? O que isso vai acontecer? Mas é nesse momento que Moshe pede pra gente, pessoal. Alou avicha kanecha, ou ascha vaichonenecha. Deus, Ele que é o nosso Pai, Ele que remiu cada um de nós e Ele que nos fez e nos estabeleceu. No Holocausto, na Inquisição, quem imaginou que dali não só a gente conseguiria se manter vivo, mas sairiam coisas, sairiam situações que a gente jamais iria imaginar depois de tanta desgraça que a gente passou. E a gente continua aqui. A gente está de pé nos 4 cantos do mundo. A gente está de pé em Eretz Israel. E essa é a resposta que Moshe ele quer dar pra gente. Apesar de terem momentos que a gente talvez vai se sentir como uma mancha. A gente, como ele diz aqui, a gente sente que a gente está estranho, que a gente está manchando o nome de Deus, uma geração deformada, torcida. Muita gente fala, uau, a nossa geração vai ficar marcada para a história. Vai ficar marcada para a história, mas vai ficar marcada para a história também como a geração que Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, com a piedade de Hashem, vai conseguir se levantar desse golpe chamado coronavírus. E a gente vai entender de uma vez por todas Ma'rabuma asecha Hashem, como são maravilhosas as suas obras, Deus. Kulam bechorma asita. Todas elas são feitas com sabedoria, com inteligência. É isso que Moshe Rabbeinu está tentando passar para a gente no último momento da vida dele. A nossa ligação com o próximo, mas também a nossa ligação com Deus. E essa Parashá Tazino, Shabbat Tchuvá, com esse legado, com essa lição, não poderia vir em momento mais apropriado do que o momento que nós estamos vivendo. Para a gente nunca esquecer, de uma vez por todas, quem é o dono, quem é o rei. E que nós aqui temos que nos aproximar
em que nós aqui temos que fazer por onde para que a gente possa ter um Gmar Hatimah Tová e que esse Shabbat possa ser realmente o Shabbat para que a gente possa chegar em Yom Kippur de uma maneira elevada, de uma maneira verdadeira, de uma maneira sincera, com um perdão sincero nos nossos olhos, na nossa boca, no nosso coração, para que a gente possa, de uma vez por todas, engrandecer e coroar a Kadosh Baruch Hu como Melech Haolam, como Rei do mundo. Shabbat Shalom Umevorach.